da equipe do Caxias, para a gente falar, Thiago, sobre esse resultado bem atípico. Dentro de campo, o Caxias deu toda a estrutura para o grupo de atletas. O Caxias saiu na frente, tomou o gol da derrota, o gol da eliminação aos 48 do segundo tempo. O que aconteceu hoje para o Caxias não conseguir conquistar o acesso? Olha, as coisas não consegue explicar da melhor maneira, a gente não tem uma explicação ainda lógica, a gente consegue fazer um gol. Eu acho que o segundo tempo a gente não jogou, né? Conseguimos ali na jogada individual do Fernando fazer o gol, isso, né? Deveria ter feito uma diferença. O América, né, tentou de todo que é jeito, cruzando bola, fazendo, né, um volume de jogo grande, mas é difícil explicar uma derrota dessa maneira, né? A gente poderia ter condições de segurar tudo isso. Os jogadores se esforçaram bastante, mas a responsabilidade minha. Eu falhei e enfim, é isso. Tu disse que falha, Thiago, mas ao longo de todo o campeonato, várias vezes a gente falou depois dos jogos sobre erros de passe, né? E várias vezes tu disse, não tem muito o que fazer, porque é uma questão de decisão do jogador. Os 3 gols hoje começam com a bola no pé do Caxias, né? Uma invertida, aliás, a primeira é a saída errada do Michael Assis, que pega no pé do adversário, a segunda é uma invertida, que era um contra-ataque, e o terceiro, a bola está no pé do teu jogador, dá um balão e devolve a bola para o adversário. Isso foi determinante, assim, o que tu podia fazer para que esses jogadores tomassem outra decisão naquela hora? É difícil falar o que poderia fazer. Nenhum deles erram, né? Porque essa é a primeira situação. Os erros eles acontecem, né, dentro da partida e alguns erros são cruciais, né? Enfim, então hoje esses erros, com toda certeza, né, acabamos levando os gols e eles ficam marcados. A cobrança sempre foi, né, da gente jogar mais, de propor, né? Acho que no segundo tempo a gente não fez, no primeiro tempo conseguimos jogar nosso jogo, ficar mais com a bola, no segundo tempo a gente abriu mão de novo. Quando você abre mão, você fica um pouquinho mais na situação de ter que defender, ter que responder. Por mais que a gente fez o gol, eu acho que no segundo tempo nosso não deixamos de jogar. Sempre foi essa a briga minha, né, quando cheguei. Enfim, então, tem alguma explicação, talvez para mim seja essa, mas é difícil. Você, mesmo com tudo isso, a gente levou os gols depois dos 40, né, os 2 gols, e são coisas que a gente precisava não ter deixado acontecer. No começo do jogo, você viu um Caxias conseguindo controlar essa pressão do adversário. No segundo tempo, você falou, né, a equipe acabou abdicando. Sentiu a pressão ou o adversário que acabou impondo o seu ritmo frente ao Caxias? Olha, a pressão teve no primeiro e segundo tempo, mas quando você consegue ficar com a bola e jogar, você tira a pressão, como você falou. No primeiro tempo, nosso time se posicionou rápido, teve a personalidade de fazer, de rodar a bola, e nós tínhamos vantagem quando fazia isso. Então, no segundo tempo, é algo que eu quis. Acontece lá dentro de campo, alguns jogadores deixam de fazer algumas situações e você deixa de ter algumas vantagens e, naturalmente, você perde esse espaço. E aí o América aproveitou, né, dando volume, cruzando bola aérea, chutando de fora da área, tentaram fazer essa situação. Depois a gente, que teve um empate, não conseguimos encaixar contra-ataque, a gente desfazia da bola. Então são essas situações que eu acredito que, né, se fizesse melhor, nosso time poderia e deveria ter saído com o resultado. O teu perfil, né, Thiago? Uma liderança, assumiste a responsabilidade dos erros. O que tu acha que tu falhou? Também te pergunto sobre aqueles jogos em que o Caxias foi melhor contra o Oeste, o Real Noroeste, poderia ter feito o Caxias sair com a vitória e talvez fugido desse América. Pode ter sido um fator decisivo também? Talvez sim, né? Depende se você pega um adversário um pouquinho sem torcida, que não tem tanta tradição, isso te dá vantagem. O América é um time de igualdade com o Caxias, na grandeza também, na torcida, e isso dificultou bastante, tem um time de qualidade. Agora quando eu falo que errei, porque eu não conquistei, não errei. E aí falhei. É simples, não tem talvez o que poderia ser feito ou não. Fizemos de tudo, mas no final não veio, então eu me sinto muito, né, tô bem triste com tudo. E falhei, isso para mim é difícil, né, de ser engolido. Futebol é complicado, você trabalha muito para poder conquistar e eu falo, 10 minutos de jogo muda tudo. E dessa vez foi contra a gente, né, e traz muita tristeza porque todo mundo fazendo muito bem o papel, mas enfim, o futebol, o esporte, ele acontece, tem que continuar, né? Não pode
pode parar, a gente tem que levantar a cabeça porque todo mundo se esforçou ao máximo. Tiago, não é querer individualizar as coisas, nem dizer que se fosse assim daria certo, né? Mas o que aconteceu com o Diogo Sodré? Eu te pergunto porque esse é um jogador que veio com muita expectativa, né? Ele foi um investimento bom no Caxias. Ele foi titular em alguns jogos, ele perdeu alguns gols, ele perdeu pênalti. Mas talvez hoje não seria um jogo para um jogador com um pouquinho mais de passe, um pouquinho mais de experiência e até de cadenciar um pouquinho quando estava ganhando. E por que tu não optou mais pelo Diogo? Na verdade, a opção minha, Bustamante, Matheus e Michael, né? Eu queria um pouquinho mais de velocidade, os jogadores que flutuavam mais, enfim. Talvez, né, alguns eles oscilaram no meio de campo, né? Dentro da partida. E quando a gente faz o gol, eu precisava de velocidade, por isso a ideia não foi colocar ele. Mas é igual eu falei, é responsabilidade minha. Se a gente tivesse segurado, estava tudo certo. Quando as coisas não dão certo, eu com 29, 3 jogadores pediram para sair, então eu tenho que tomar uma decisão difícil. O time deles dava bola na área, cruzava bastante. Eu aumentei a minha linha, aumentei a minha estatura com o Dumas, o Furlan já tinha sentido também. Então eu fiquei num impasse ali de pôr o Bruno no lugar do Furlan, improvisar, ou pôr o Dumas para proteger. Então tomei a decisão, achando, né, que é o melhor, de questão de fortalecer essa bola aérea, a gente estava mais posicionado. Mas a questão nossa foi que a gente não conseguia sair, né? Quando a gente tomava a bola, desfazia dela. O jogo estava desenhado para ter o contra-ataque. Mas faltou um pouquinho de tranquilidade nessa situação. A gente sabe que é tudo muito recente, né? Exatamente esse sentimento da frustração, mas o Thiago gostaria de ter uma sequência de trabalho aí, começando uma pré-temporada com o estilo de jogo que você falou que na Aparecidense levou um turno para pegar, com os jogadores também com a característica, que você acabou chegando em meio ao campeonato. Seria um desejo exatamente ter uma sequência de que é capaz, é possível de levar a Série C? Sim, isso é algo que é fundamental quando você consegue montar um time das características que você usa. Tendo uma pré-temporada para trabalhar os conceitos, que é importante. Tudo isso faz diferença. Isso aí não é uma conversa fiada de querer proteger alguma coisa do trabalho. Eu sou um cara que chama a responsabilidade. Mesmo com tudo isso, com toda essa dificuldade, acho que a gente poderia ter subido da mesma maneira. Mas se eu tenho um desejo, sempre é isso, que eu possa começar um trabalho, possa de fato participar, né, das situações. Isso, com certeza, dentro do meu trabalho faz diferença.